Este é o Morro do Vintém. Foi dali que dizem que Carlos Gomes, o grande maestro brasileiro, teria se inspirado para compor a área O Céu de Paraíba, na ópera O Escravo. Não é o programa A Voz do Brasil. A música que vocês estão ouvindo é a introdução da ópera O Guarani, do maestro Carlos Gomes. O maestro era assíduo frequentador de Paraíba do Sul e se hospedava na casa do Major Damião. Mas isso é história para outro dia. No final do século XIX, o cônego Inácio Félix Sales convidou o maestro brasileiro Carlos Gomes para, junto com os sul-paraibanos, maestro Antônio Guerra da Costa e o flautista Alfredo Mariano de Azevedo Silva, reger uma orquestra dentro desta igreja de São Pedro e São Paulo, em Paraíba do Sul. Estamos na Igreja Matriz de São Pedro e São Paulo e vamos contar algumas coisas bastante curiosas sobre esta igreja. A pedra fundamental foi colocada em 1860 e a inauguração aconteceu em 1882. Se você observar, a Igreja Matriz está de frente para a ponte. Hoje existem essas obras aqui na frente, mas se você imaginar este local sem esses prédios, você vai ver que ela fica de frente para a ponte que separa o Rio Paraíba do Sul. Essa igreja tinha, antigamente, uma aldeia de oitis. Eram oitis, aquela árvore, plantadas de um lado e de outro, e as pessoas passando pela aldeia de oitis iam chegar justamente na cabeceira da ponte. Fico imaginando que quem deve ter projetado isso tudo foi o Major Júlio Frederico Keller, porque ele foi o responsável pela planta topográfica de Paraíba do Sul. E lá em Petrópolis, onde Keller também fez esse desenho, ele colocou a catedral de frente para aquela avenida bonita que mais tarde levou o seu nome. O Major Júlio Frederico Keller gostava de colocar essa disposição nos imóveis que ele desenhava, nos prédios que ele desenhava. A igreja de frente para a cabeceira da ponte. Você sabia que o nosso estado do Rio de Janeiro tem um hino? Claro que tem, todo estado tem que ter um hino oficial. O hino oficial do nosso estado do Rio de Janeiro tem o nome de Hino 15 de Novembro. E a letra deste hino foi composta por Antônio José Soares de Souza Júnior, sul-paraibano, nascido em 1851. Além deste sul-paraibano ilustre, também o poeta Giuseppe Chiaroni nasceu aqui. Também Agripino Greco, filho de imigrantes italianos, um escritor crítico de língua ferina, mas que é louvado até hoje pelos seus livros. Paraíba do Sul é assim, tem esta veia artística latente nos seus moradores. No princípio, a Igreja Matriz de São Pedro e São Paulo não tinha as duas torres sineiras. Elas foram construídas no ano de 1933 e passaram a compor a frente da igreja. É por isso que nós podemos ver duas datas aqui no prédio, 1860 e 1933, lá em cima, nas torres sineiras. Você pode observar que as torres foram construídas após e elas estão com uma pintura diferente, elas não têm as pedras de cantaria que compõem o restante do prédio.
Além das exaustivas pesquisas históricas sobre o Caminho do Ouro, nós temos muito cuidado ao escolher as músicas para o nosso programa. Assim foi com o Tico-Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu, quando contamos a história da Praça Marquês de São João Marcos. Assim foi com o chorinho Odeon, de Ernesto Nazaré, quando falamos sobre o Palácio Tiradentes. Hoje, nós vamos ouvir durante todo o programa a música Quem Sabe, de autoria do maestro Carlos Gomes. Esse é o altar-mor da Igreja Matriz de São Pedro e São Paulo. No final do século XIX, ele foi assentado aqui nessa igreja, todo feito em carvalho, de origem europeia. Quem doou esse altar-mor para a nossa igreja de São Pedro e São Paulo foram a Condessa do Rio Novo, o Barão de Entre Rios, o Visconde da Paraíba e o Barão do Piabanha. Até hoje ele se conserva intacto e me parece que está com as pinturas originais. É um altar muito bonito e de grande valor histórico para a nossa região. Esta matriz já teve grandes párocos. Um deles, o cônego Inácio Félix de Alvarenga Sales. Ele era muito arteiro. Sabe o que ele fez? Ele ia nos lugares onde havia escravos e dizia para eles que poderiam fugir e que aqui eles seriam recebidos no Porto do Padre. O Porto do Padre nada mais era do que os fundos da casa paroquial, porque essa casa dava para as margens do Rio Paraíba do Sul. Ali, o cônego Sales recebia esses escravos fugidos, ele mesmo cerrava as correntes dos escravos, colocava-os escondido, banho, arrumava e entregava para a loja maçônica Amor ao Próximo, que se encarregava de mandar esses escravos fugitivos para outras cidades. Esse era o cônego Inácio Félix de Alvarenga Sales, um dos grandes párocos da nossa igreja matriz. Essa igreja tem livros que datam de 1790, livros de registros de nascimentos, de óbitos. É uma igreja que realmente reúne muito da cultura sul-paraibana. Num desses livros, eu sempre tenho que contar uma historinha. Num desses livros, eu vi que aconteceu uma coisa muito curiosa. Era muito triste, porque haviam livros para as pessoas livres e haviam livros para os escravos. Eram separados. E eu estava olhando um desses livros de escravos, até que chegamos à data de 13 de maio de 1888. Neste dia, o vigário escreveu: a partir desta data, este livro se encerra, porque hoje, graças à lei número 3353, feita e assinada pela princesa Isabel, a Redentora, não existem mais e nunca mais existirão escravos neste país. Isso eu achei um fato muito interessante quando vi nesse livro, e ele está guardado aí em algum lugar da Igreja Matriz de São Pedro e São Paulo. Queremos também lembrar que aqui por Paraíba do Sul, outros poetas passavam, como Olavo Bilac,
Capistrano de Abreu e Fagundes Varela, que até colaborou com a imprensa local. Lucília Guimarães, pianista, esposa do maestro Heitor Villa-Lobos, esse mesmo que é autor da música tema Trenzinho Caipira, tema do nosso programa Revendo a História. Essa igreja matriz de São Pedro e São Paulo estará comemorando em 2010 seus 150 anos. Duas de suas mais antigas imagens, ainda esculpidas em madeira, estão percorrendo as fazendas vizinhas. Acontecerão comemorações com bispos de diversas dioceses e cardeais virão a Paraíba do Sul comemorar o sesquicentenário da igreja. Eu sou Sinara Jorge. Eu gosto de contar histórias.